como entender as coisas do céu se Jesus não abaixasse um pouco o nível para que discípulos e também como os homens pudessem compreender a comunicação de coisas que eram totalmente diferentes do que todos os homens haviam enxergado até antes. De fato, Jesus vai usar grande parte da lei do Antigo Testamento para mostrar para todos os homens onde estava grande parte dos seus princípios pautados. Porque ele também era judeu, e sendo judeu, ele entendia muito bem da lei de Moisés, de tudo que foi escrito no Antigo Testamento, da lei mosaica e de todo o período que foi narrado desde Gênesis até Malaquias, que divide ali os livros dos profetas, os reis e a história de homens que marcaram a história juntamente com Deus. Jesus entendia muito bem disso e na maioria das vezes ele vai simplificar uma ideia, como por exemplo a questão dos 10 mandamentos. E ele resume os 10 em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Porque fazendo esses mandamentos você não mata o próximo, você não rouba, que também são outros mandamentos que estão incluídos dentro dos 10. Então a linguagem de Jesus era simples, mas ao mesmo tempo profunda. E para que houvesse um entendimento, na maioria das vezes que Jesus se comunicava, ele trabalhava com essa expressão chamada parábolas. Por isso que você vai ver em grande parte dos evangelhos, Jesus conversando com outras pessoas através de parábolas. Porque dentro dessas parábolas ele fazia uma comparação, trazia o sentido do reino de Deus dentro dela e mostrava como o princípio era estabelecido para aquele tempo. Então Jesus tinha uma facilidade muito grande de contextualizar. Usava a cultura que vivia, por isso que é importante você estudar um pouco a cultura judaica, porque na maioria das vezes, grande parte das suas comparações estão incluídas dentro da cultura do Oriente Médio, que é a cultura que Jesus nasceu. E agora, Jesus decide falar um pouco mais sobre oração no capítulo 18. Só que o que chama a atenção é que o capítulo 18, apesar de Jesus desejar falar um pouco mais, intensificar um pouco mais a palavra oração, esse capítulo está dentro de um contexto onde Jesus vai falar sobre os últimos dias. E numa linguagem falando-se sobre apostasia, numa linguagem que fala-se sobre o período da sua volta, uma linguagem onde desse contexto em diante, ele vai falar sobre alguns sinais e sobre coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Ele decide chamar a atenção sobre a importância de ter uma vida de oração. Isso aqui não é colocado no texto sem sentido, fora de contexto. Jesus sabe muito bem a ideia que ele quer passar para os discípulos. A intenção dos discípulos viverem uma vida de oração e o poder que uma oração gera sobre a vida deles. Por isso que Jesus inicia a conversa contando esta parábola de um juiz que é iníquo, um homem que não tem referência alguma, não é exemplo. Iníquo vem de iniquidade. Iniquidade é aquilo que vai levar o homem para o inferno. Iniquidade é a praticidade do pecado sem arrependimento. Iniquidade é a mente cauterizada pelo erro sem um desejo de uma transformação. Iniquidade é a vivência do ímpio pelo caminho da impiedade. Então esse juiz aqui, ele é um iníquo porque ele caminha na iniquidade, com duas características. Primeiro, ele não tem temor a Deus. Segundo, ele não respeita os homens. Contudo, Jesus quer usar a história de um homem que não é exemplo
para mostrar como funciona o processo de oração. Porque até mesmo um ímpio, conseguindo atender alguém que pede muitas das vezes, que dirás o próprio Deus, que irá atender um filho que pede e que necessita algo. Então Jesus diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele começa a história falando sobre esse certo juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. E naquela mesma cidade que Jesus está narrando e contando a história, havia também uma viúva que está procurando esse juiz. Ela vai até ele, mesmo sabendo que ele não teme a Deus e não respeita os homens, ela decide até ele, pedindo para que esse juiz se levante e faça justiça, porque ela estava sendo perseguida por um adversário. Ela quer justiça porque é o papel de um juiz, promover justiça. Ela vai até ele e pede a sua atenção para que ele se levante e entre com justiça. Tendo em vista que essa igreja é uma igreja extremamente bíblica, então nós já conhecemos o aspecto cultural de como uma viúva vivia nessa época. Não havia tanto amparo, não havia recursos. Na maioria das vezes, ela dependeria do que o marido produzisse para ela ainda em vida. E ela dependeria daquela necessidade para continuar sobrevivendo. Você vai perceber que elas tinham tanta deficiência em um amparo dentro da sociedade, que muitas viúvas passavam a mendigar, passavam a não ter mais nada depois da morte do seu marido. É uma cultura totalmente diferente da época que nós vivemos hoje. Que imagina esse período aqui há mais de 2000 anos atrás. Hoje a mulher, ela tem a sua independência, glória a Deus, trabalha, estuda, consegue conquistar as suas coisas. Nessa época aqui, era muito mais difícil uma mulher ter independência. Então, ela sobreviveria com aquilo que o marido deixou para ela. E dependendo da circunstância, seria muito difícil ela conseguir ter uma vida bem estruturada. Porém, essa mulher pede justiça contra o seu adversário. É algo que está ocasionando nessa situação, que está tirando a paz dela. Perceba, ela não está pedindo vingança. A petição dela no capítulo 18 é justiça. Ele é um juiz. O papel dele é promover justiça. E o versículo diz para nós que por algum tempo ele não quis. Perceba, é vontade desse juiz não atendê-la. Ele não dá desculpa, ele não conta história. O texto diz que ele simplesmente não quis. E a Bíblia faz questão de destacar para nós a personalidade desse homem, o perfil desse homem. Ele é um juiz que ele não teme a Deus e não respeita os homens. E não desempenha o seu papel na função que tem com maestria, com excelência. Ele pode fazer, mas ele não quer fazer. Ele não tem vontade de fazer. Só que o texto diz para nós que a viúva vivia molestando ele. Na verdade, ela está insistindo para que esse juiz se levante e atenda a sua necessidade. Ela insiste tanto que para que ela deixe de perturbar ele decide resolver a história dessa mulher para que não mais ela o importune. Aí Jesus faz a comparação e diz dessa forma: ouvi o que diz o injusto juiz. Se ele atende uma mulher, mesmo sendo injusto, mesmo não querendo, não tendo temor a Deus, e o início da expressão dizendo que ele é um juiz iníquo, se ele faz justiça, que dirá Deus? Não fará justiça aos seus escolhidos?
aqueles que clamam de dia e de noite. Aí Jesus diz: eis que vos digo que depressa será feito justiça. Existem algumas aplicações dentro desse texto, e essa palavra falou muito ao meu coração, e eu peço que o Espírito Santo me ilumine para que eu consiga passar para você o que Deus falou. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. O primeiro que eu preciso entender o que Jesus quer estabelecer no texto, que é uma palavra chamada princípio. Capítulo 18, verso 1, a parte B, ele diz: também uma parábola sobre o dever de orar. A expressão dever, ela está ligada a uma ordem. Jesus não está dizendo que eu oro quando eu quero. Jesus não está dizendo que eu oro quando eu posso. Jesus está afirmando, antes de começar a contar a parábola, o dever da oração. A partir do momento que eu entendo que eu sirvo a Cristo, que eu nasci de novo, eu tenho a responsabilidade de orar. Porque orar é um dever. Se orar é um dever, é um princípio que não pode ser quebrado. Porque a partir do momento que eu deixo de orar, eu estou pecando. Porque é Jesus que está dizendo que oração é um dever. Então, se eu não oro, eu estou caminhando no processo do pecado. Se eu não sinto a necessidade de orar, eu estou levando a minha vida para o pecado. Porque orar é um dever. E quando eu quebro esse princípio, eu desobedeço aquilo que Jesus estabeleceu. Então eu não oro quando eu tenho vontade. Eu não oro quando eu quero orar. Eu não oro porque eu acho bonitinho orar. Eu não oro porque a necessidade me faz orar. Eu oro porque Jesus disse que a oração é um dever. Eu preciso ter essa comunicação. E é uma necessidade tão grande que Jesus está deixando para nós, que Ele não está colocando o livre-arbítrio aqui. Não existe aqui o desejo de fazer ou não. A partir do momento que eu entendo quem Ele é, eu tenho uma vida de oração. É um dever, é um princípio, que muitas das vezes nós como cristãos deixamos de praticar. Eu não posso deixar de orar porque eu peco. Eu tenho que orar até vencer o pecado. Eu não posso deixar de orar porque eu errei. Eu tenho que orar até vencer os meus erros. Eu não vou ter força para vencer as circunstâncias que eu vivo nesse mundo sem uma vida de oração. E eu disse para você ainda há pouco que esse capítulo está ligado dentro de um contexto onde Jesus está falando sobre os últimos dias. Então ele intensifica a importância de quem é discípulo orar. Eu não posso parar de orar, porque se a minha vida de oração for fraca, eu não vou ter força para vencer a apostasia do mundo. Spurgeon tem uma frase que eu gosto, ele diz assim: ore por disciplina, até que a disciplina se torne prazer. Se eu não oro por vontade, eu oro por disciplina. Você não precisa ter vontade para orar. Você não precisa ter desculpa para orar. Você não precisa ter desejo para orar. Você não precisa ter necessidade para orar. O que você precisa fazer como princípio é ter uma vida de oração. Porque sem a oração você não vai vencer as guerras, os conflitos e os pecados que tentam te perseguir todos os dias. E talvez se você orasse mais, você venceria mais os pecados que tentam te atacar. Isso é falta de oração. Porque eu te garanto que se você intensificar a sua vida de oração, o pecado não vai ter força para manipular você. Existem pessoas que estão se entregando aos desejos carnais porque não têm uma vida de oração. Quando a oração é fraca, a carne se torna forte. Eu repito a frase. Quando a oração é fraca, a carne se torna forte.
Quando você não mantém uma vida de oração, você não tem força para vencer as propostas. Você não tem força para vencer as tentações. Você precisa intensificar o seu joelho para vencer as guerras espirituais que estão no nosso cotidiano, todos os dias tentando sugar a nossa fé, tentando sugar a nossa energia. Então, se você orar, o pecado não vai conseguir te derrubar. Se você orar, você não vai cair na cilada que o diabo preparou. Porque eu te garanto que na hora que a proposta vir, se você tem uma vida de oração, o teu corpo, a tua mente fica sem graça de pecar para quem ora. Ele não consegue se prender. O ambiente carnal não se torna comum para quem ora. Os desejos carnais não se tornam comum para quem ora. As vontades de compactuar com o mundo não é comum para quem ora. É por isso que todo crente que ora muito é esquisito, irmão. Não é muito normal. Porque a oração faz você não compactuar com certas coisas que possam destruir a tua santidade. Quer se santificar? Quer estar preparado para arrebatamento? Quer subir quando Jesus voltar? Então aprenda a ter uma vida de rotina, de oração. Daniel mostrou para nós que isso era tão importante para a vida, que quando o rei fez um decreto dizendo que qualquer um que se encurvasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões, mesmo diante de sentença, você vê Daniel dobrando o joelho e orando 3 vezes ao dia. Olha a cabeça de Daniel. Ele tem mais medo de ficar um dia sem orar do que ser lançado na cova dos leões. Não, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. A consciência de Daniel é o seguinte: podem me lançar no leão, mas eu não fico sem orar. Podem me colocar na cova, mas eu não fico sem orar. Porque eu tenho convicção que toda a estrutura que eu tenho, que toda a força que eu tenho, que todo o ânimo que eu tenho, que toda a graça que eu tenho, eu só tenho porque estou orando. Então a gente passa a ter mais medo dos leões quando a gente perde o nosso tempo de oração. A gente passa a ter mais medo das circunstâncias quando a gente deixa de viver uma vida de clamor. E Jesus está dizendo que é princípio, é ordenança, é dever. É preciso orar. Ele não só usa a palavra dever para consolidar a história que ele quer contar. Ele diz uma parábola sobre o dever de orar sempre. Grita comigo, orar sempre. Quantas vezes você já orou hoje? Quantas vezes você já orou hoje? Quantas vezes você dobrou o joelho hoje para falar com Deus? Quantas das vezes você teve tempo com Deus hoje? Quantas vezes? Qual foi o tempo que você passou com Deus? Olha para cá, vir para a igreja não é passar tempo com Deus. Passar tempo com Deus é fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e clamar. Os judeus ortodoxos, eles têm uma teoria sobre oração. Eles oram durante 1 hora, e para cada 1 hora que eles oram, eles ficam 1 hora em silêncio para ouvir Deus falar. Os judeus, quando estão em momento de oração, diante do muro das lamentações, vocês não veem ele parado sem fazer nada. Eles oram com o braço, eles oram com a mão. Algumas vezes você vai ver um judeu assim, em frente ao muro das lamentações, clamando. Porque eles entendem o princípio da oração. Que a oração não pode só ser feita com lábios. A oração tem que ser feita com corpo. Por isso que o judeu ora assim. Por isso que ao mesmo tempo ele está orando assim. Por quê? Porque enquanto a língua está gritando uma coisa, o braço está concordando com o coração. Enquanto a alma está pedindo uma coisa, o corpo está dizendo, é isso mesmo. Porque eles entendem a necessidade de orar. Como é que você vai vencer as guerras desse mundo se você não tem uma vida de clamor? E Deus me trouxe aqui para sacudir a tua vida nessa noite. Eu vou repetir, Deus me trouxe aqui para sacudir a tua vida nessa noite. Algo estranho está acontecendo.
Ela era mais mereviaça. Quando aquilo que você passa se torna maior do que o teu nível de oração. Algo estranho está acontecendo com você. Quando o teu nível de problema se torna maior do que o seu nível de clamor. Algo estranho está acontecendo com você quando aquilo que te perturba é maior do que o teu nível de joelho. Eu sei que tem crise, eu sei que tem luta, eu sei que a porta está fechada, eu sei que tem hora que você não tem resposta, eu sei que o problema está batendo na tua porta, mas você não pode deixar com que esse processo te impeça de orar, com que essa luta te impeça de orar. Maior do que o problema tem que ser a oração. Maior do que a guerra tem que ser a oração. Maior do que a tristeza tem que ser a oração. E nessa noite não é pastor que vai colocar a mão na tua cabeça, não é profeta que vai te entregar mistério, não é a irmã que vai orar por você, é você que vai dobrar o teu joelho, vai entrar em oração. Primeiro, orar é um dever. Segundo, ele diz, orar sempre. Ou seja, a necessidade de permanecer orando. Eu estou no versículo 1 ainda. Aí ele diz assim, e nunca desfalecer. Repita comigo, nunca. Não, o diabo tem que ouvir isso. 1, 2, 3. Olha para cá. Nunca desfalecer. Você está cansado que você está passando um ano de processo? Aleluia. Você está cansado porque passou 2 anos de guerra? Você está cansado porque está 3 anos orando e não tem resposta? Eu te dou Bíblia. Nunca! Não é orar durante um momento, não é orar por 5 minutos, não é orar por 2 anos, não é orar por 3 anos, é nunca desfalecer. O problema é que você chegou na igreja há menos de um ano e já quer resposta. E como você não recebe de Deus aquilo que você quer desviar. Você quer procurar alguma coisa mais rápida. Eu me lembro de uma vez, numa quarta-feira, veio uma menina me procurar. Ela disse assim, pastor, eu peço ajuda. Eu já estou querendo ir na cartomante, na macumba, porque eu ainda não tenho resposta. Ela não entendeu nada de evangelho. Isso é de gente que vem para a igreja e não tem maturidade de fé. Porque não recebeu aqui, aí quer na macumba porque é mais rápido, quer ir no espiritismo ou em outra religião. Deus não trabalha fazendo aquilo que eu quero, Deus trabalha fazendo aquilo que eu preciso. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar apertar? Pergunta. Quanto tempo você está orando? Você está 5 anos orando, já quer desistir. Você está 10 anos orando, já quer parar. Você quer abrir mão das promessas de Deus, porque certas coisas não aconteceram. E Jesus está dizendo, nunca desfalecer. Cansaço é natural. Eu preguei isso domingo passado. Perder as forças é natural. Só que o cansaço não pode se tornar um argumento para me desmotivar de continuar orando. Quantas das vezes eu dobrei o joelho dizendo, Deus, eu não quero orar, mas estou aqui. Eu não sei nem o que orar, mas eu vou chorar. Já que não dá para gritar, eu choro. Já não dá para chorar, eu me expresso. Mas eu vou orar, porque eu entendi a importância de orar. Olhe para cá, Deus não precisa da sua oração para saber quem você é. Porque a Bíblia diz que Ele conhece até um fio de cabelo que está sobre a minha cabeça. Então por que eu oro? Eu não oro para que Deus saiba quem eu sou. Eu oro para que eu saiba o que Ele é para mim. Então eu preciso da oração, porque a oração vai me dar maturidade na fé. A oração me dá força, a oração me dá ânimo, a oração me dá alegria, a oração me dá santidade, a oração me dá força para vencer o pecado, a oração me dá força para vencer o diabo, a oração me dá força para vencer a carne, a oração me dá força para vencer as lutas, a apostasia, o mundo, a dificuldade. É orar e nunca desfalecer. Tá cansado? Tá doendo? Tá, mas uma coisa a igreja vai ficar, é permanecer em oração.
Jesus mostra sobre o princípio. Ele começa dizendo: um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava um homem. Olha para cá, ele traz duas características desse juiz que ele quer contar para falar e estabelecer os princípios de oração que ele quer colocar sobre essa situação. Ele cita um juiz iníquo, ou um juiz que está na iniquidade, um juiz que é ímpio. Esse juiz não é referência, não é exemplo. Esse juiz é alguém que Jesus está citando para revelar qual é o propósito dele diante do poder do princípio da oração. Aí Jesus traz duas características. Primeiro, ele não teme a Deus. Segundo, ele não respeita os homens. Então você percebe que isso aqui é um inverso. O inverso de alguém que não ama a Deus é isso aqui: não temer a Deus e não respeitar os homens. Por isso que é estranho alguém que se diz ser cristão, que diz amar a Deus e não respeitar os homens. Nós precisamos respeitar os homens. Isso faz parte da filosofia de Jesus. Porque se um juiz que é iníquo não teme a Deus e não respeita os homens, aqueles que temem a Deus e amam ao Senhor, eles carregam na sua vida o temor a Deus e o respeito aos homens. Eu estou ligado à lei dessa terra, eu estou submetido à autoridade da terra e eu respeito os homens. Eu preciso respeitar o meu próximo, eu preciso amar o próximo. Não entra na cabeça alguém que se diz ser cristão e não respeita o próximo. Alguém que se diz cristão e não se compadece com a dor do outro. Não tem empatia, não tem misericórdia. Alguém que se diz cristão e só fica apontando o dedo para condenar, apontar, matar e tirar da igreja quem precisa de graça e misericórdia aqui dentro. Não entra na mentalidade de um cristão alguém que diz que teme a Deus e não respeita o próximo. E eu não vou nem para longe, no trabalho, na sociedade. Às vezes respeito dentro da igreja, às vezes respeito de um com o outro. Às vezes passa na porta, não dá a paz do Senhor, não dá um abraço, não fala com ninguém, já entra de cara amarrada, não respeita ninguém. Você precisa entender o Deus que você serve, porque o teu Deus exige amor ao próximo. Ah, mas eu amo. Não existe amor que não tem atitudes. Ah, Jesus, eu vou repetir isso aqui. Não existe amor sem atitudes. É possível você amar e não dizer que ama, mas é impossível você dizer que você amar e não demonstrar amor. É possível você amar alguém e você não expressar palavras, mas é impossível você amar de verdade e não ter atitude de amor. Respeito aos homens e temor a Deus. Aí ele continua dizendo: um juiz que não teme a Deus não respeita os homens. Se ele não teme a Deus e não respeita os homens, duas coisas esse texto está mostrando para a gente. Primeiro, que esse juiz não tem consciência. Segundo, esse juiz não teme a sua reputação. Ele não teme a sua consciência no aspecto de divindade, de temor a Deus. Ele não é alguém que crê em Deus. Segundo, ele também não teme a reputação dele, porque ele não respeita os homens. Está no texto. Isso aqui é contraditório ao papel que ele exerce, que ele é um juiz. Eu não estou falando agora de algo espiritual, estou falando da função dele como juiz. No mínimo, alguém que exerce essa função tem que respeitar os homens. Ele pode não temer a Deus, ele pode ser um ateu, ele pode não amar a Deus, mas não respeitar os homens vai contra até o aspecto profissional daquilo que ele desenvolve. Porque como ele vai fazer justiça, como ele vai agir pelo próximo, se o texto diz que ele não respeita os homens? Então, ele não honra a cadeira que ele ocupa. Ele tem a cadeira de juiz, mas ele não honra. Ele não honra a função que ele tem. Porque eu preciso entender que o meu chamado tem que estar à altura. Eu vou repetir isso. O chamado precisa estar à altura. Eu vou falar mais uma vez. O seu chamado precisa estar à mesma altura.
Não faz sentido alguém que prega não viver pregando. Não faz sentido alguém que canta não cantar porque ama a Deus. Alguém que serve, seja na igreja como obreiro, não servir com excelência, não fazer com alegria, não fazer por amor. Não faz sentido quem é líder não liderar. Não faz sentido quem é pastor não pastorear. Não faz sentido quem é diácono não servir ao próximo. Não faz sentido quem diz que serve a Deus e não serve na mesma altura de representar o Filho de Deus, de amar o próximo como a si mesmo, porque a Bíblia diz que os meus discípulos serão conhecidos pela forma como ama. Então, se eu tenho uma função, mas eu não desenvolvo a altura, eu não estou entendendo qual é o propósito do meu chamado. Se Deus te chamou para ser costureira, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser professor, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser pastor, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser enfermeiro, seja com excelência. Se Deus te chamou, não sei, para você trabalhar com beleza, seja com excelência. Não faça só por dinheiro, não faça só porque você quer 20 mil, 15 mil, 5 mil. Não coloque os teus olhos nessas coisas. Dinheiro é consequência. Faz por propósito, faz por propósito, faz por propósito. Faz porque você entendeu que o chamado tem que estar à altura. Diga para alguém perto de você: se não for fazer excelente, eu nem faço. Diz. Se não for para fazer direito, eu nem faço. Se não for para cantar e pagar preço para estudar, eu nem canto. Se não for para jejuar e orar para Deus me usar no altar, eu nem oro. Se não for para Deus me usar em cima da igreja com uma palavra e não tiver tempo para estudar, eu nem prego, porque eu tenho que desenvolver com excelência. Eu tenho que pregar com excelência. Eu tenho que trabalhar com excelência. Eu tenho que fazer com excelência. Não é por mim, é pelo próximo. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui? Aí o texto diz: e naquela mesma cidade, Jesus está contando a parábola, e havia também naquela mesma cidade, repita comigo, mesma cidade. Olha para cá. A expressão naquela mesma cidade já traz para nós que essa cidade que Jesus está contando a história não é uma cidade que só tem um juiz que é ímpio. Naquela mesma cidade, aí Jesus conta que naquela mesma cidade havia uma certa viúva. E quem é essa viúva? Essa viúva é uma mulher que vai perseverar. Aqui está a temática do que Jesus quer ensinar. Primeiro, Jesus quer ensinar sobre oração. Segundo, Jesus quer ensinar sobre princípio. Terceiro, Jesus quer ensinar sobre perseverar. E essa viúva está mostrando para nós que ela é uma mulher perseverante. Na mesma cidade, que tem um juiz que é iníquo, que não teme a Deus, que não respeita os homens, Jesus está contando também que tem uma viúva que é perseverante. Porque a tua casa, a tua cidade, ela não tem que ficar conhecida pelos iníquos que às vezes habitam dentro dela. Ela tem que ficar conhecida por uma viúva que está lá dentro, mas está perseverando. Tem alguém que está comigo nessa mensagem ou não? Eu vou contextualizar para você entender. Na mesma igreja que alguém pode dizer: ih, vai lá na metodista, ali tem muita gente que não presta. Na mesma igreja que alguém vai dizer: vai lá na metodista, ali tem muito fofoqueiro, ali tem muito tititi, ali tem uns crentes brigão, ali os crentes problemar, tem um juiz iníquo ali. Pode até ter aqui dentro, porque aqui dentro tem de tudo. Mas também não se esquece, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem crente de oração, tem profeta, tem homem de Deus. Avisa que nessa cidade não tem só juiz iníquo, tem alguém que está perseverando e não vai olhar para trás. Levanta a mão que eu estou com vontade de profetizar. A tua casa não vai ser conhecida por desgraça. A tua família não será conhecida por vergonha. A tua casa vai ser lembrada. Naquela família tem um crente que ora. Naquela casa tem um perseverante. Naquela família tem homem de Deus. Aquela casa tem alguém que serve a Deus de verdade. Quem recebe faz aquele barulho que o inferno fica doido quando escuta.
Eu sempre viajo pelo Brasil. E quando eu vou para qualquer outro estado do Brasil pregar, a pergunta que o pessoal tem é sempre a mesma. E Rio de Janeiro, como é que é? É muito tiro, é muito... O pessoal pensa que a gente está aqui em bala perdida o tempo todo. Porque a notícia que passa lá para fora é essa, irmão. É só isso, é tiro, é bomba, é facada, é explosão, é facção. Então o pessoal pensa que a gente é assaltado daqui 24 horas. O povo pensa que aqui é só perigo. Porque a notícia que é vendida, escuta isso, a notícia que é vendida é só uma notícia de desgraça. Só que aqui tem característica que nenhum outro estado do Brasil, que alguns estados do Brasil não tem. Por exemplo, eu já preguei em congresso em alguns estados do Brasil que não funciona culto de semana. O pastor tenta fazer congresso dia de semana e não funciona. O povo não vai para a igreja. Os congressos, a maioria das vezes, em alguns estados, funcionam só sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o povo não quer ir. É uma frieza espiritual que tem alguns estados que vivem, que você não faz ideia do que tem lá fora. Então quando o povo fala no Rio de Janeiro só tem violência, não. Aqui, o crente é o seguinte: pode ter culto de manhã, a gente vai. Pode ter culto 3 horas da tarde, estava lotado aqui a tarde no milagre. Pode ter culto 7 da noite, os crentes vão. Não, e tem uma vigília aqui, não é só de 7 a 10 horas não. Aqui tem vigília que fica até 6 horas da manhã e crente de joelho. Por quê? Porque essa cidade não vai ficar conhecida pela desgraça, vai ser conhecida pelos homens de Deus que estão dentro dela. Catuca alguém perto de você, diga: tem homem de Deus nessa família, diz, tem mulher de Deus nessa casa, tem profeta de oração nesse altar. Avisa para o inferno que nessa cidade não tem só juiz iníquo. Avisa para o inferno que não tem só vergonha. Tem alguém que está perseverando e está dizendo: eu vou clamar o nome de Jesus nessa casa. A viúva, ela decide ir até o juiz. Por que ela quer ir até o juiz? Porque ela quer justiça. Eu pergunto e vocês respondem: por que a viúva quer ir até o juiz? A viúva, ela vai até o juiz porque ela quer? Ficou bom, mas eu gosto que repita. A viúva vai até o juiz porque ela quer? É óbvio. Não faz sentido. Quem vai até o juiz é porque quer justiça. Agora percebe? É só um piso ali, quebrou, depois a gente vai trocar, vai arrancar tudo, vai mudar isso aí. Na hora da marcha aí, pulou, rodou, quebrou. Olha para cá. Quem vai até o juiz é porque quer justiça. Então ela procura esse juiz porque a intenção dela é receber justiça. Perceba o que ela quer. O que ela quer? Justiça. Então se ela quer, ela vai até juiz. Porque se ela quisesse vingança, ela ia no marginal. Aleluia. Se ela quisesse vingança, eu conheço um pistoleiro ali que pode resolver meu inimigo, mata ele, acabou. Só que ela não vai até o marginal, ela procura um juiz. Se ela quer um juiz é porque ela quer justiça. Olha para cá. Antes de procurar, defina aquilo que você quer. Eu vou repetir essa frase. Antes de você procurar, defina aquilo que você quer. Eu vou falar pela terceira vez. Antes de você procurar, defina aquilo que você quer. Para ficar gravado, reproduza isso para alguém e diga: antes de procurar, defina aquilo que você quer. Diz. Pergunte para mim por quê. Ninguém quer saber, pergunte por quê. Não. 1, 2, 3, vai. Porque aquilo que você quer não combina com as pessoas que você se relaciona. Eu vou repetir isso. Antes de você procurar, defina aquilo que você quer.
Porque aquilo que você quer não combina com as pessoas que você se relaciona. Você está querendo viver um novo tempo com Deus, mas está andando com gente que só te leva para o baile. Você está querendo viver um novo tempo com Deus, mas está andando com gente que fuma maconha o dia todo. Você está querendo crescer profissionalmente, mas só está andando com gente que vive o dia todo em casa, não quer trabalhar, é um deixado na vida. Você está querendo crescer, está querendo prosperar, mas está andando com gente que não tem princípio, que não tem palavra, que não tem compromisso. O que você quer não combina com as pessoas que você está procurando. Quer Deus, quer justiça, quer altar, quer presença. Então apaga do teu telefone esse WhatsApp desse Caim que está te cantando direto. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Quer mudança? Quer libertação? Então apaga do teu WhatsApp o telefone da Dalila. Quer mudança? Quer transformação? Então apaga o contatinho da ex que fica mandando mensagem. Tu é fraco, sabe que não aguenta, e ela fica te cantando para te pegar. Jesus está dizendo: isso não combina com você, isso não combina com o que você quer. Quem quer céu não fica com a vida na carne. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai morder a língua? Antes de você ver aquilo que você quer, defina com quem você vai andar. Antes de você ver aquilo que você quer, procura saber aquilo que você está querendo. Procura saber com quem você vai andar. Antes de você definir aquilo que você quer, procure saber quem você vai estar caminhando ao teu lado, quem vai estar contigo. Porque essas amizades não combinam com o teu propósito. Esses relacionamentos não combinam com o teu propósito. Esse ambiente que tu tá não combina com o teu propósito. Tem gente que está do teu lado, que está te afundando todo dia, e toda vez que fala contigo, tu sai desanimado, perde a vontade de vir para a igreja, tu fica carnudo, perde desejo de orar. Você não está entendendo que isso não combina com aquilo que você quer, isso não combina com o céu, não combina com o propósito. Mas Jesus vai descer na casa e vai limpar as tuas amizades aqui. Levanta a mão quem tem juízo, levanta as duas, porque essa semana começa com limpeza. Quem não é de Deus, Deus vai tirar da tua vida. Só vai ficar gente que está dentro do propósito. Ela foi até o juiz porque ela queria juiz, e ela pediu justiça contra o seu adversário. Não é vingança, é justiça. Aí o texto diz: mas o juiz não quis. Repita comigo: o juiz não quis. Olha para cá. Se você entender isso aqui é libertador para a tua vida. Isso aqui vai quebrar correntes espirituais assim dentro de você. Por quê? Porque ela quer. E ela está pedindo o que é justo, porque ela não pede vingança. A petição dela é justa. Só que a quem ela está pedindo? Um cara que é atribulado. Ela está pedindo para um cara que nem tem temor a Deus e nem respeita os homens. Porque tem gente que é ímpia, que não teme a Deus, mas pelo menos respeita o próximo. Esse cara é tão ruim, esse cara é tão mau exemplo, por isso que a Bíblia chama ele de iníquo, que pratica a iniquidade, que ele não teme nem a Deus e nem respeita os homens. Ele é uma viúva. O estado dela ser uma viúva já revela a necessidade que ela tem, porque ela está sofrendo. Ela precisa de justiça com o seu adversário. Ela vai até o juiz, fala com ele. Só que o texto diz para nós que por algum tempo ele não quis. O texto não está romantizando a resposta do juiz. Jesus está falando a verdade. Foi ele que não quis. Ele podia fazer. Ele tem autonomia para fazer. Ele é juiz, ele tem autoridade para fazer. Mas ele não quis. Olha para cá. Porque algumas vezes a gente começa a pensar que pelo fato dele não nos atender,
pessoas com essa personalidade como a desse juiz, que não tem amor nem ao próximo e nem temor a Deus, a gente começa a pensar o quê? A culpa é minha. O que eu fiz de errado? Qual foi o meu papel? Porque eu só procurei fazer o que é certo e no final da história fui tratado tão mal. Aí a gente começa a se culpar no meio da situação. Só que você precisa entender que você não é responsável pela atitude dos outros. O que está dentro dele é iniquidade, então ele é assim. E algumas pessoas na vida vão ter esse perfil. Algumas pessoas vão ser assim, porque é o perfil dela. O tempo que elas estão vivendo é tempo de iniquidade, é tempo iníquo. Então às vezes até pode resolver, até pode fazer, mas não faz. Aí você se pergunta, por que eu fui traído? Por que eu fui traída? Por que teve uma traição na história? Aonde foi que eu errei? Aí o diabo começa a querer colocar em você um sentimento de culpa, para que você pense que o problema dele não responder a tua causa está na forma como você pediu. Mas na verdade o problema não está em você. O problema está no coração do juiz, que tem iniquidade. Então não fique se culpando porque alguém resolveu te decepcionar. Não fique se culpando porque amizades te abandonaram no processo. Não fique se culpando, procurando saber qual foi o erro, porque algumas pessoas são assim. A iniquidade está dentro dela. Algumas pessoas traíram uma vez, vão trair duas, vão trair três, vão trair quatro. Algumas pessoas vão abrir mão da sua amizade porque não valorizam o relacionamento. Agora olha para cá, você não pode desistir da vida porque encontrou no caminho um juiz iníquo. Porque da mesma forma que tem alguém que não se importa com a causa da viúva, Jesus está dizendo para quem é discípulo: se ele, que é ele, iníquo, resolveu o problema de uma mulher, quem dirá eu que resolvo o problema dos escolhidos? Dá um grito de glória aqui nessa casa para eu continuar pregando. Então o problema é que você desiste de pedir porque não teve a resposta da forma como você queria. Aí você tenta procurar, tenta abrir mão de certas coisas porque não conseguiu a resposta da forma que queria. Aí você desiste da vida porque alguém te tratou mal. Aí você abre mão de relacionamento, de namoro, de casamento, porque você passou por processo na sua vida sentimental. Aí você abre mão de tentar abrir a porta da tua casa para certas amizades, porque aquele que entrou lá atrás, ele destruiu tudo. Desejou tua casa, desejou teus filhos, desejou tua família. Aí você fica traumatizado, achando que todo mundo vai ser igual. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que só quer uma oportunidade na tua vida, só quer ficar perto de você e vai mudar toda a tua história. Porque Jesus também levanta a gente para caminhar do teu lado e te ajudar a vencer as guerras. Catuca alguém perto de você e diga: você não é responsável pelos outros. Olha para cá. Jezabel aparece no tempo de Elias. O problema não é Elias ser profeta. O problema é uma mulher que é endemoniada na casa de Acabe, que está com um coração miserável, cheio de demônios. Entende isso aqui? E às vezes você quer mudar por causa da forma como estão te tratando. Porque a gente recebe certas pisadas da vida que faz mudar a nossa personalidade. Porque a maldade do mundo quer tirar a bondade do teu coração. Só que Jesus mostrou para nós que é possível na cruz ser crucificado, morrer em silêncio e se entregar até o final do último dia. Você não tem que trair porque te traíram. Você não tem que ferir porque te feriram. Você não tem que machucar porque te machucaram. Você não tem que decepcionar porque te decepcionaram. Aí eu vou dar gelo também. Aí eu vou ficar sem falar também. Quer saber? Vou me isolar em casa. Vou ficar no meio do deserto. Vou ficar sem amigo. Quero saber mais de nada. Isso é mentira do diabo para tentar
para traumatizar teu coração. Jesus está dizendo: eu sou o teu juiz, eu sou o teu advogado e estou preparando o caminho. Diga para alguém perto de você e diga: é hoje. Desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai conhecer um Deus de justiça. Diga: não desista, não vai demorar, é depressa o que Deus vai fazer. Quem acredita faz barulho, quem faz barulho acredita. Só dá glória quem tem glória, quem tem glória manda glória. Com a mão bate palma, com a boca dá glória. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está quebrando correntes. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está quebrando cadeias. Enquanto a igreja está batendo palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está curando a tua alma. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está curando a tua ferida. Enquanto a igreja está batendo palma, há uma bandeira de justiça descendo na tua casa. Enquanto a igreja está glorificando, Deus está dizendo: eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Não tem temor a Deus. Segundo, é iníquo. Terceiro, não respeita os homens. Só que tem uma viúva que decide perseverar. E aqui é o centro do esqueleto do texto. Primeiro, Jesus está ensinando no texto sobre o poder de continuar orando. Segundo, Jesus está ensinando sobre perseverar. Essa viúva, ela está pedindo que o juiz venha com justiça. E ela está pedindo um juiz que não respeita homens e também não tem temor a Deus. Só que de tanto ela pedir, o juiz responde ela para que ela não mais o perturbe. Aí Jesus mostra o sentido. Ele disse: ouve o que o juiz injusto fez? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e... Então Ele está mostrando a perseverança da viúva. E a perseverança trouxe resposta para ela de um juiz que era ímpio. Aí Deus contextualiza dizendo: quem dirá aqueles que me servem? Os meus escolhidos, que me clamam de dia e de noite. Aí ele termina dizendo: digo-vos que depressa fará justiça. Catuca alguém perto de você e diga: vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Vai ser depressa. Vai ser depressa. Eu estou pregando para alguém que quer parar de orar. Eu estou pregando para alguém que está cansado. Eu estou pregando para alguém que não consegue mais orar. Eu estou pregando para alguém que na hora que lê a Bíblia dá um cansaço. Eu estou pregando para alguém que perdeu a força. Eu estou pregando para alguém que está quebrado. Eu estou pregando para alguém que não consegue nem dar glória a Deus aqui. Eu estou pregando para alguém que está quase desfalecendo. Jesus está dizendo: ora sem cessar, nunca desfaleça. Há uma palavra para esse domingo: perseverança. Há uma palavra para a tua casa: perseverança. Há uma palavra para os teus projetos: perseverança. Há uma palavra para a tua família: perseverança. Há uma palavra para a igreja: perseverança. Há uma palavra para os teus problemas: perseverança. Há uma palavra para a igreja: perseverança. Porque tudo é possível aquele que crê. Quem recebe, dá um pulo na cadeira e dá glória a Deus. Olha para cá.
Existem guerras que você está enfrentando, porque a única intenção de Deus é fazer você perseverar. A palavra perseverança, ela significa continuar quando não tem mais força. Olha para cá, tu não passou nem guerra direito, já está querendo desistir. Tu não passou nem luta direito, já está querendo parar. Essa semana a gente está acompanhando a nossa tia lá do Acre, que perdeu um filho de 20 e poucos anos, há 5 anos atrás num acidente. E agora essa semana perdeu o marido. Perdeu o filho, perdeu o marido, cuidou dele até o final da morte. Mas vai ouvir a boca daquela mulher pregando. Vai ouvir o que ela tem para dizer para você. Pergunta para ela se tem expressão de querer olhar para trás. Pergunta para ela se tem expressão de querer desistir da fé, porque Deus resolveu levar quem ela ama. Pergunta para ela se tem vontade de olhar para trás. Ela está tão enraizada no Evangelho, ela tá tão convicta na fé em Cristo, que chega um ponto que a gente fala até igual Paulo: o que pode me separar do amor de Cristo? As angústias, as enfermidades. Aí nós vemos hoje alguns crentes que quando entram na igreja, se o pastor não falar com ele, não olhar para a cara dele, já desvia, já vai para outro lugar, vai para o mundo, sai da igreja. Meu filho, tu tem que passar deserto com Deus. Tua fé está muito rasa. Perseverança é uma palavra que só vai se manifestar na tua vida quando você não tiver mais força. Já percebeu que antigamente você dizia assim: eu não tenho estrutura para aguentar isso não, hein? Antigamente você falava assim: Senhor, ó, o que fulana está passando, se eu passar... Aí Deus mandou o vento, fez você passar, para mostrar que ninguém fica de pé na própria força. Por isso que a decisão de continuar, ela tem que falar mais alto do que as emoções que você tem. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é engá. A Bíblia diz que o coração do homem é engá. Algumas vezes o teu coração vai querer desistir. Só que o conhecimento da palavra, com o entendimento da palavra, vai te fazer perseverar. Eu quero que você seja a boca de Deus para pelo menos 5 pessoas e diga: é preciso perseverar. Diz: é preciso perseverar. Diga: persevera que vai ter mudança aí. Diga para ele: tu aguenta mais um pouco, tu ora mais um pouco, tu suporta mais um pouco. Tu aguentou crise, aguentou coronavírus, aguentou perder gente que tu ama, perdeu amigo, perdeu família. Tu aguenta mais um pouco. Para quê? Para mostrar para você, Paulo, que você pode até pedir para eu arrancar o espinho da carne, mas a minha graça te basta. Quem pode abrir a boca e mandar glória para cima? Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? E quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é de grito, grita. Quem é de pulo, pula. Quem é de língua estranha, fala em língua estranha. Quem é de mistério, entra. Quem é de graça, recebe. Quem é de presença, pega. Recebe dessa graça. Isso, abre a tua boca. Eu quero ouvir você clamando, vai. Se não der para orar, geme. Se não der para gemer, fala em línguas. Se não der para falar em línguas, faz alguma coisa. Abre a tua boca, vai. Vai. Há um juiz que está aqui nessa casa. Ele está dizendo: eu vou te socorrer depressa. Mas é preciso não parar de orar. Essa luta é para você orar. Essa crise é para você orar. Esse problema é para você orar. Essa dificuldade é para você orar. Esse deserto é para você orar.
orar. Essa luta é para você orar. Essa crise é para você orar. As coisas saíram do teu controle. Você está desesperada. Deus está dizendo: esse problema não pode ser maior que a oração. Aumenta o nível. Aumenta o nível. Aumenta o nível. Aumenta o nível do clamor. Aumenta o nível da marcha. Aumenta o nível da oração. Aumenta o nível da busca. Aumenta. Vai, 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 Jonadará. E sobre a sua boca, clame ao Senhor.